Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje eu quero aqui estar compartilhando uma mensagem da parte de Deus para abençoar a minha vida e abençoar também a sua vida. Que você abra seu coração e abra seus ouvidos espirituais e ouça com bastante atenção a essa mensagem em nome de Jesus Cristo e que você permita que o Espírito Santo fale ao teu coração usando essa simples mensagem que eu venho aqui trazer neste momento, né? Eu vou permitir aqui que o Espírito Santo tome o seu lugar em minha vida e que fale conosco aqui nesse momento agora. E eu vou permitir que Ele venha anunciar que o reino dos céus está muito próximo. Meus queridos seguidores, eu quero que cada um de vocês saibam que Jesus está voltando e que muito em breve Ele virá, retornará para buscar a sua noiva, uma noiva pura, uma noiva limpa, uma noiva sem máculas, uma noiva sem mancha. Enfim, uma noiva preparada, né? E eu venho aqui anunciar: arrependam-se enquanto pode. Arrependam-se enquanto há tempo. Não deixe para se arrepender depois, em uma outra hora ou em um outro dia. Não. A hora de se arrepender, meus amados, é agora. Infelizmente, não se fala mais sobre a volta de Jesus. Infelizmente, não é mais ensinado sobre o verdadeiro evangelho da graça. As leis hoje em dia que foram escritas por Deus, elas não estão sendo mais elas anunciadas em alto bom som. Tá chegando o dia, meus amados, em que Deus irá cobrar tudo em cada detalhe. Tudo o que nós fizemos e tudo o que nós não fizemos. Em nome do Senhor, será
cobrado muito em breve. A Bíblia mesmo relata sobre os sinais do fim dos tempos. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Tudo aquilo que a gente conhece já está tomando o seu fim. E eu quero aqui novamente dizer: arrependam-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados enquanto é tempo. Não deixe para confessá-los em uma outra hora, em um outro dia. Não encubra os seus pecados, não esconda os seus pecados. Não oculte eles. Confesse-os aos pés de Jesus. Confesse cada pecado cometido a Cristo. Declare, abra a boca, confesse cada pecado. A palavra de Deus, ela nos afirma que o Senhor, ele retornará. E esse chamado, ele é muito claro. É muito claro. Esse chamado de que o Senhor irá muito em breve retornar, esse chamado é real. Não é nenhuma fantasia. Não é um chamado assim fantasiado, mas é um chamado real, aonde será visto, será presenciado esse chamado muito em breve. Está muito, meus amados, está muito perto, está muito próximo. A mensagem central da Bíblia, a mensagem central do Evangelho de Cristo é sobre esse chamado do retorno de Cristo à Terra, a busca da sua noiva, ao encontro da sua noiva. E a Bíblia, ela menciona sobre os sinais dos fins dos tempos. Jesus, ele anunciou o reino dos céus, que o reino dos céus estaria próximo. E nós estamos já vivenciando a proximidade do retorno do Rei ao encontro da sua noiva em breve. Voltem-se para Deus, confessem os vossos pecados com arrependimento verdadeiro, para que todos os seus pecados sejam eles todos perdoados e venham tempos de descanso. Eu vou aqui, não está somente para não ficar aqui somente em minhas palavras, eu vou estar compartilhando um breve resumo. E eu quero também ler o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos abrir aqui, Atos dos Apóstolos.
Atos dos Apóstolos. Vamos abrir aqui a mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envia ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Veja que aqui neste livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 ao 20, Jesus fala aqui sobre o arrependimento. Não é somente um arrependimento qualquer, um arrependimento de qualquer jeito, não é só um arrependimento de qualquer forma, um arrependimento somente da boca para fora, não. É um arrependimento do coração, um arrependimento sincero e verdadeiro. Esse tipo de arrependimento é um arrependimento verdadeiro diante do Criador, diante do Senhor, diante de Cristo. Mas, infelizmente, as pessoas, elas veem um arrependimento como um arrependimento de qualquer forma. Elas acham que o arrependimento de qualquer jeito já é um arrependimento necessário, já vai ser perdoado, já foi necessário ali. Não. Veja que a palavra de Deus, ela é uma bússola, ela nos mostra o que Deus deseja de nós. A palavra de Cristo não é somente só uma palavra, mas é uma palavra que ela tem o poder de nos transformar, tem o poder de nos ensinar. E ela própria nos revela o que Deus quer que nós venhamos fazer, né? Tomar. Ele nos ensina a tomarmos a decisão verdadeira, né? Jesus, ele anunciou o reino dos céus. Jesus Cristo, ele anunciou que o reino dos céus estava próximo. E hoje, nos dias atuais, quais nós vivemos, Cristo continua usando os seus para dar continuidade naquilo que ele fez quando esteve aqui. Ele continua usando os seus para dar continuidade aos seus ensinamentos, para dizer à igreja o que precisa ser verdadeiramente feito. Mas, infelizmente, não está tendo retorno. Não está sendo realizado da maneira e da forma
que Cristo pede para que seja feito através da sua palavra. A mensagem de Deus a verdadeira mensagem de Deus está sendo apagada, está sendo como eu posso dizer aqui, a mensagem de Deus está sendo deixada de lado, a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem de Deus está sendo esquecida. Não está tendo verdadeiramente mudança de corações. Mudanças de corações não está havendo no meio da igreja. Sabemos que o retorno de Jesus está muito iminente. Todos os sinais estão, todos eles debaixo dos nossos olhos, e estamos vendo tudo aquilo que foi profetizado por Cristo. E a cada ano que passa, entra ano, entra mês e sai mês. E nós estamos presenciando todos os sinais. Todos os sinais que foram eles profetizados pelo próprio Jesus. O arrependimento, meus queridos irmãos, meus amados, o arrependimento não é apenas um sentimento, mas é uma mudança de coração, é uma mudança de vida. O arrependimento não é só você sentir aquele sentimento apenas uma vez e dizer que vai mudar o coração, mudar a vida. E no outro dia continua fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, O arrependimento, ele não é somente um sentimento, sentido uma hora. Não. É quando você decide se alinhar com a vontade de Deus e busca a transformação interior. Aí começa o avivamento. O retorno de Cristo está às portas. E a Bíblia fala a verdade. A Bíblia nos ensina que Ele virá sem demora. E ainda que o tempo pareça longo, pois Deus ele é paciente, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Porque Ele deseja que você que está ouvindo, se arrependa dos seus pecados. Porque, meus amados, o pecado é muito grave. O pecado na nação brasileira e em todo o mundo, pelo mundo todo em geral, pelo globo, pelo planeta, tem se tornado um câncer. A decisão de mudar verdadeiramente não está sendo no momento exato. A decisão de mudança e arrependimento está sendo adiada. A igreja está adiando a decisão de um verdadeiro arrependimento. E o Senhor, Ele chama, Jesus, Ele chama-nos para aceitarmos a graça de Deus
buscarmos a preparação contínua, né? Porque o evangelho não é só de vitórias. O evangelho não é somente só ele de ganhos. Existem horas, minutos e dias que a gente também perde. Deus nos anunciou que Ele estaria conosco todos os dias, através do seu Espírito. Foi derramado, Jesus voltou ao seu lar, está sentado à direita de Deus Pai, mas Ele nos prometeu que Ele iria ressuscitar, e quando Ele estivesse sentado à direita de Deus Pai, Ele iria enviar o seu Espírito Santo para fazer-nos companhia todos os dias. E assim Ele fez, Ele cumpriu essa palavra, né? E o Espírito Santo está, aleluia, o Espírito Santo Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, nos ensinando, sendo o nosso melhor amigo, nos mostrando o caminho verdadeiro que nós temos que seguir, segurando em nossas mãos para que nós não venhamos tropeçar e cair. Nos ajudando a elaborar as verdadeiras coisas, nos ajudando a elaborar as decisões certas para serem elas tomadas no nosso dia a dia. Não adie essa decisão, querido, porque o retorno de Jesus Cristo é muito iminente. Está muito, mas muito próximo do seu retorno a esta existência. Está muito perto do dia do encontro da noiva e do noivo. Jesus continua usando os seus para anunciar a verdade. Mas o que as pessoas fazem? Rejeitam e negam a verdade. Por que a verdade está sendo rejeitada em todo o tempo? Porque as pessoas elas preferem estarem agarradas com aquilo que elas pensam que vão levá-las até o Pai. Sendo que quando se apegamos a fazer aquilo que não é da parte do Pai, aquilo se torna um pecado e faz com que venhamos se afastar daquilo que é verdadeiro e nos faz adiarmos aquilo que é para ser feito agora. Tá entendendo aqui o mistério? Espero que você esteja entendendo o mistério que está sendo dito aqui, né? Foi deixado todas as coisas
foi escrito tudo aqui. A Bíblia é a própria imagem de Cristo. Eu e você somos semelhanças de Deus nesta terra física. Quando aceitamos a graça de Deus, Deus nos prepara para o dia do encontro do Senhor. Eu vou repetir novamente isso aqui para você. Abra seus ouvidos espirituais e ouça que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Quando nós aceitamos a graça de Deus nas nossas vidas, Ele nos prepara para o encontro, para termos um encontro com o Senhor. Pela terceira vez eu irei repetir. Quando nós aceitamos a graça de Deus, o Pai nos ajuda e nos prepara para nós encontrarmos verdadeiramente com o Senhor. Porque quando a gente aceita a graça de Deus, permite com que a graça de Deus faça parte da nossa vida, Deus começa a nos preparar para o encontro com o Senhor. E isso é importante. Para ter um encontro verdadeiro com o Senhor, eu preciso passar por um processo de preparação. Aleluia. A mesma coisa é para o dia do retorno do Senhor Jesus. Temos que passar por um processo de preparação. Porque não é de qualquer jeito, nem de qualquer forma que a gente adentra o céu. Lá no céu, meus amados, não entra pecado. Porque lá no céu, na casa de Deus, é um lugar santo, um lugar puro. É um lugar aonde não se entra o pecado. Não existe contaminação no céu. Não existe confusão no céu. Não existe briga no céu. Não existe falsidade no céu. Não existe mentira no céu. Não existe engano no céu. Nada do que existe aqui na terra de errado não existe no céu. Primeiro, Deus ele nos prepara aqui. Somos levados ao deserto para que nós venhamos ser preparados. Vou repetir novamente isso aqui. O preparo começa aqui primeiro. O processo de preparação é aqui, nessa existência terrena. Ele prepara a gente primeiro aqui. Quando chega a hora dele nos recolher, ele nos recolhe. E leva-nos até o Pai. Aleluia. Não adia a decisão do arrependimento. Voltem-se para Deus, para que todos os seus pecados sejam todos eles apagados, perdoados. Para que venham tempos de descanso, meu amado, na tua vida.
Jesus está voltando. Não é Cristo que precisa de você, é você que precisa dele. Nós precisamos de Cristo para alcançarmos aquilo que tanto desejamos. Aleluia. Louvado seja Deus pela palavra. Sabe, Cristo, ele se encontra de braços estendidos para receber todo aquele que decide ir até ele, confessar os seus pecados, e ele está com os braços estendidos para abraçar todo aquele que se achegar até ele. E ele está com os ouvidos atentamente, atento a ouvir cada oração, cada confessar. Aleluia. Para não ficar aqui somente aqui nas minhas palavras, quero estar aqui compartilhando. Quero estar compartilhando aqui para não ficar aqui somente nas minhas palavras. Eu quero estar compartilhando aqui as palavras no Pai, feitas em um resumo, né? Aleluia. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Os olhos de Deus estão atentamente em tudo, meus amados. Os olhos do nosso Pai eterno vê tudo, até mesmo aquilo que a gente pensa que Ele não está vendo, mas Ele está vendo tudo. Tudo o que a gente faz, Deus está tomando nota, está a observar todas as coisas que a gente faz e até mesmo as coisas que a gente não faz. Eu já tive muitas visões com a volta de Jesus. Meditando nas Escrituras, Jesus tem falado muito comigo sobre o seu breve retorno. Talvez você um dia falou dizendo: poxa, mas Jesus está demorando para dar seu sinal, seu retorno. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem que a promessa do seu retorno está muito, mas muito próximo. Está muito perto de se cumprir. E aí eu te faço essa pergunta: o que você tem feito para o reino?
o que você tem feito para o reino? O que você está fazendo nesse momento agora para o reino e pelo reino? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus. Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Lá nesse versículo está escrito, lá nesse capítulo está escrito o conceito bíblico de fé. Ali em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Se há um evento que todo cristão espera e tem fé de que vai acontecer, mesmo que a igreja não tenha prova, mesmo que sem provas para confirmar que isso vai acontecer, esse evento, é o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Jesus virá para buscar a sua noiva. Aqueles que em todo o mundo já o receberam como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluia. O retorno de Cristo não é um evento fantasiado pela imaginação do homem, mas o retorno de Cristo é um evento verdadeiro que muito em breve se tornará realidade e que os olhos do mundo, que os olhos da igreja em geral irá ver. Vai? Isso não é um conto fantasioso, uma fantasia, uma história, não. É real. Ah, mas não aconteceu. Ah, mas ainda não veio, ainda não voltou, ainda não deu o ar da graça. Mas já está tudo se cumprindo. Quem é que nunca teve medo de ler o livro de Apocalipse? Um livro o qual mostra o futuro da humanidade, da terra, do homem. Porque o livro de Apocalipse, ele mostra o futuro, a realidade real de como é que vai acontecer tudo. É um livro que é muito pouco lido e pouco compreendido. Porque as pessoas praticamente eles não têm
não buscam um discernimento de Deus para entender verdadeiramente cada livro, cada passagem bíblica. Querem estar fazendo sua própria análise, querem estar fazendo seu como é que eu digo aqui a palavra verdadeira aqui? Querem estar fazendo sua própria interpretação do livro, da palavra de Deus. Terríveis coisas vão acontecer neste mundo. Ah, mas já está acontecendo terríveis, grandes coisas no mundo. E muito mais coisas ainda irá acontecer com o passar do tempo. Mais e mais coisas irão acontecer na face desta terra, que infelizmente as pessoas não estão vendo porque elas estão totalmente cegas, estão com sua mente cauterizada pelo inimigo. Estão praticamente sem consciência de conscientizar os sinais que estão dia e noite aí se concretizando. Nós não devemos ter medo do que está por vir. Devemos ter medo de sermos deixados para trás por causa do pecado oculto. É isso que a gente devemos ter medo. É isso que a gente tem que ter medo, de sermos deixados para trás e esquecidos por Deus. Nos cabe o lado bom do que está escrito nas profecias bíblicas. Sim, a igreja vai desfrutar de tudo aquilo que é bom. É ela quem vai se encontrar com Jesus, que vai passar um tempo com Ele em festa no céu, e depois voltará com Ele para reinar neste mundo por 1000 anos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui, abre aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu tenho que me familiarizar com a minha Bíblia, porque o negócio está difícil. Deixa eu ver aqui. Achei. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17. Olha o que a palavra do Pai, a palavra de Deus fala. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Só de ler essa passagem já sinto um arrepio no corpo. A fé festeja antes. Para muitos, tudo aqui que está escrito na Bíblia, tudo é uma fantasia, tudo é uma ilusão. Porque para esses
aceitar e já permitiu no seu coração a incredulidade fazer morada. Mas para a igreja verdadeira de Cristo, tudo que está escrito na sua palavra é mais pura verdade. E como é que temos aprendido a fé festejantes? Já comemoramos em fé todos esses eventos que vão acontecer muito em breve. O mais interessante, meus amados, é que está cada vez mais próximo deste evento se cumprir na terra dos seres vivos. É por isso que os cristãos devem pregar ao máximo de pessoas para que essa festa seja o bem grande. Porque, na verdade, meus amados, Deus não quer ninguém fora desta festa. Deus não quer ninguém fora deste evento, que muito em breve acontecerá. Mas, infelizmente, muitos ficarão de fora desses extraordinários eventos. Simplesmente porque desdenham deles, negam, rejeitam. Mesmo alguns que se dizem cristãos mostram por meio dos seus comportamentos que não estão dispostos a participar desses acontecimentos com Cristo Jesus. Vale aqui, meus amados, destacar que para participarmos do lado bom desse futuro, é preciso querer, acreditar e agir em seu favor. Porque a Bíblia diz que, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, olha lá, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E a nossa grande recompensa será viver para sempre com Ele em um lugar seguro, em um lugar aonde tem paz, aonde existe esperança, em um lugar perfeito, com um corpo perfeito e uma alegria que será eterna, uma alegria sem fim. A nossa mente limitada não consegue visualizar muito bem esse futuro. Mas veja o que está escrito na palavra, que nos dá um pequeno vislumbre de como é que nós vamos vivenciarmos isso ao lado do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso mesmo que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu, meu irmão. No céu não haverá nada de ruim. Muitos imaginam o céu como um lugar chato, um lugar sem graça, um lugar sem esperança, um lugar onde não se existe pureza, um lugar onde não se existe a bondade, um lugar sem graça. Todos estarão com um vestido branco e cantando sem parar, nada disso. Cremos em um lugar maravilhoso, dinâmico, cheio de atividades e experiências. Tudo do lado do bem. Enfadonho é uma palavra que não combina mesmo com o céu. Tudo que tem no céu, tudo é para o bem.
tudo que tem no céu é para o bem. Deus não fecha os olhos para o pecado. Deus tem visto tantos e tantos pecados cometidos aí, por falta de discernimento da sua igreja. A igreja que tu congrega, o líder do prédio onde você frequenta, ele não vai falar para ti sobre o pecado. Abra sua Bíblia, medite nela, fale com Deus, confesse seus pecados a Cristo, abra sua boca, abra sua boca, confesse seus pecados. Nós temos muitos pecados, meus irmãos. Pecados ocultos, pecados que até mesmo a gente nem sabe. Peça para Deus revelar a você todos os teus pecados. Não esconde, não oculte. Não encubra os seus pecados, não tape os seus pecados, porque chegará um dia que os teus pecados irão te encontrar. Escuta só o que eu estou falando. Tem uma turma que acha que por Deus ser amor, Ele vai fechar os olhos para a sua vida de pecado e receber todos no céu de qualquer jeito. A não ser que haja um profundo arrependimento pela prática do pecado, pela prática do erro. Todos serão recompensados pelos seus atos praticados neste mundo terreno. Não vá pensar que só porque Deus é amor, Ele vai fechar os olhos dele para o seu erro, para o seu e para o meu erro. Eu me incluo também aqui nessa mensagem. Não. Os olhos de Deus estão por toda a terra. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali Ele vai estar. Se eu tiver indo até me reunindo com a igreja, e eu sair no dia da reunião e ir para outro lugar, fizer algo que não é do agrado de Deus, Ele vai estar vendo ali o que está sendo feito naquele momento. Vai, Ele está vendo, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Eu quero dizer para você, meu irmão, que até Satanás é crente. Até o diabo é crente. Satanás não está brincando de ser diabo. Não está brincando de ser inimigo das nossas almas. Não é hora de se estar brincando, não.
Não é hora de você estar com a sua Bíblia debaixo do braço, depois ir às reuniões, estar se reunindo com a igreja, estando presente nas reuniões e saindo de lá da reunião, indo para um bar tomar uma cerveja, indo a uma balada e lá tomar um drink, fumar um cigarro, fazer coisas da carne, buscar o prazer no mundo, achando que aquilo dali que está sendo feito não está sendo visto por Deus. Mas eu quero dizer para você que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não adianta você querer fazer escondido, porque Deus está vendo. Não adianta você se esconder do Espírito, porque o Espírito está vendo. Ele está em todo canto. Ele está em todo canto. A vida que Deus Pai nos planejou não foi uma vida momentânea, somente para viver o prazer. A vida que Ele planejou para nós foi uma vida eterna. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo está dizendo aqui, igreja. A vida que o mundo nos oferece, que o inimigo nos oferece, é uma vida momentânea, uma ilusão. Porque tudo aqui neste mundo, meus queridos irmãos, tudo é ilusão. Nada que é daqui desse mundo é real. A alegria a alegria do mundo é só um momento e passa. Mas a alegria do eterno é diferente, é uma alegria eterna, sem fim. A paz que Deus nos dá, que Ele nos oferece, que Ele nos confia, não é uma paz momentânea. Você tem paz aqui e passa, não, é eterna. Mas a paz de Deus, ela é eterna, mas a paz do mundo é só um momento, é só um prazer e pronto, e acaba. Aleluia. O inimigo não quer a igreja se santificando. O inimigo não quer a igreja buscando a Deus. O inimigo quer a igreja distante de Deus e distante da palavra. Se já fomos nós justificados pelo que Jesus já fez, e em fé nos entregarmos a Ele, devemos viver de acordo com a nossa nova natureza. Mas infelizmente tem crentes aí não vivendo de acordo com a nova natureza, mas vivendo de acordo com a velha natureza. Paulo diz para sermos irrepreensíveis em santidade diante de Deus. E que a alegria é viver a vida que Deus planejou para nós. Que nós venhamos, meus amados, sempre lembrarmos que a sua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. Interessante que o mesmo Paulo disse que a vontade de Deus para nós é a santificação.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, para fechar aqui a live, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 3. Primeira Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A alegria eterna é viver a vida que Deus planejou para nós. Aleluia. E 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A alegria de Deus é que nós venhamos deixar de lado a vida pecaminosa e vivenciarmos uma vida verdadeira diante da sua presença em santidade. Arrependam-se enquanto se pode. Buscai a Deus enquanto se pode achar. A hora é agora. Jesus Cristo está voltando. Deus te abençoe em nome de Jesus.